Oi pessoal, aqui é a Cris e esse é meu Mundo de Histórias. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um livro que eu acabei de ler. É um clássico brasileiro do romantismo, A Intrusa, é o nome do livro, e a autora é Júlia Lopes de Almeida. A Intrusa conta a história começa, né, contando a história de um homem chamado Argemiro. Ele é um advogado, é um homem de, né, uma certa posição, né, na sociedade daquela época. Esse livro foi escrito em 1908, então eu presumo que a história, né, também se passava mais ou menos nessa época. E o Argemiro, como eu disse, era um advogado, um cara de uma boa posição, e ele era viúvo, né? Ele havia perdido a esposa há algum tempo, tinha uma filha de 11 anos, e assim que ele perdeu a esposa, ele mandou essa filha para morar com os avós maternos. Até como maneira de consolo, né, também para os avós que perderam a filha, eles passaram a criar a neta. Mas uma das coisas mais interessantes é que quando ele perdeu a esposa, né, o Argemiro, o nome da esposa era Maria, ela fez ele prometer, né, ela estava lá no leito de morte, né, moribunda, e ela fez ele prometer que ele jamais se casaria com outra mulher. Que ele jamais se casaria, não só não se casaria, ele jamais amaria outra mulher, ele jamais teria outra mulher. E ele fez essa promessa, né, para ela. E a mãe dela, né, a avó da menina, também ficou sabendo dessa promessa, então isso era uma coisa mais ou menos conhecida, né, por todas as pessoas, que ela havia feito ele prometer que ele nunca mais teria outra mulher, que ele dedicaria o seu coração, seria somente dela. E ela faleceu. Então, o Argemiro veio levando essa vida assim, né, numa boa, via a filha de vez em quando, né, fazia visitas à filha que estava morando com os avós, e a menina estava morando numa chácara, assim, levava uma vida mais assim, vida do campo, enquanto ele morava bem no centro não, né, na capital, Rio de Janeiro. Então, ele tinha essa vida de homem viúvo, assim, né, tinha uma roda de amigos que você vai conhecendo cada um deles ao longo da história. O Teles, tinha nessa roda de amigos, tinha político, tinha empresário e tinha um padre que se chamava Assunção. Esse padre, ele era uma figura assim muito influente, né, naquela roda ali de amigos e na sociedade ali toda daquele local era uma pessoa de muita influência, o padre Assunção. Chega uma determinada época que o Argemiro, ele vê que ele está assim, vendo pouco a sua filha, as visitas não são tão frequentes, ele está tendo uma relação meio que assim distanciada da própria filha dele. E ele começa a sentir falta do contato com essa menina, de vê-la crescer, de participar na educação dela. Então ele teve uma ideia, de repente, de botar um anúncio no jornal contratando uma governanta. Mas então ele botou o anúncio no jornal e logo de cara assim apareceu uma moça chamada Alice. A Alice, ela assim, cobriu seu rosto com véu, ela não mostrou o rosto, né, na primeira visita, na primeira entrevista que ela teve com o Argemiro. E ela, assim, parecia ser uma moça muito calada, muito assim discreta, né, assim na sua aparência e na sua maneira de falar. Logo que eles começaram a conversar, o Argemiro percebeu que a Alice era uma moça que tinha uma educação, que era, como eles chamavam na época, era uma moça fina. Ela tinha educação, ela sabia falar, ela tinha conhecimento. Ele percebeu logo isso de cara. E ele contratou, ele falou, poxa, é uma moça de uma idade um pouco jovem demais. Ela tinha 22 anos ou 23, ele achou que ela era muito jovem, mas quando ela começou a falar, ele achou que ela se expressou tão bem, ela pareceu ser uma pessoa tão madura, que ele falou, não, eu vou dar uma oportunidade para essa moça, eu acho que ela pode ser uma boa pessoa para administrar minha casa e uma boa influência para minha filha. Então ele contratou a Alice. E a menina passou a vir mais vezes para a casa dele, né? A se afastar da casa dos avós e a passar mais dias na casa do pai. Isso gerou um desgosto para os avós da menina, né? A menina se chamava Glória. A Glória, né, filha do Argemiro, ela passou a vir mais para a casa dele e os avós dela passaram a não gostar disso. Primeiro, a avó dela ficou com ciúme, né, da governanta, apesar do Argemiro ter falado várias e várias e várias vezes que ele não tinha nenhum interesse nessa mulher. Apesar dele ter falado várias vezes, não adiantou. A velha lá ficou encucada, ficou com ciúme imediatamente também da menina, porque a menina começou a gostar da Alice rapidamente, né? Ela ficou um pouco assim, receosa no início, né? Quem é essa mulher e tal, que vai ser minha governanta, mas logo, logo ela passou a gostar dela.
E a Alice começou a mostrar quem ela era, mesmo não falando, que ela é uma figura muito calada, né? Ela vagava, ela andava pela casa, ela fazia o trabalho dela de uma maneira silenciosa. Eu acho que isso é uma das coisas mais marcantes nessa história, que a Alice é uma mulher silenciosa, mas que ela falava pelas atitudes dela e pelo trabalho que ela fazia. Então, ela é tão assim educada, ela é uma pessoa de cultura, ela lê em outros idiomas, ela sabe, toca piano, ela está ensinando a menina a costura, está ensinando a menina sobre flores, sobre plantas, sobre cuidar do jardim, como cuidar da casa. Ela era uma pessoa assim de mil assim facetas e talentos, sabe? A Alice era muito talentosa e ela se manifestava, ela se fazia a presença dela ali através do trabalho dela, da dedicação dela com a Glória, né, com a criança. Então o Argemiro foi ficando bastante impressionado por essa mulher. Quem é essa mulher que chegou aqui em casa? E eu não cruzo com ela, eu não a vejo, porque ele tinha pedido no início do contrato com ela que ele não queria vê-la. O mínimo possível que ela cruzasse o caminho dele seria o ideal. Mas aí, e ela sim, ela cumpriu isso à risca, ela realmente se escondia dele, mas ele passou a conhecer a mulher Alice através do trabalho dela, das atitudes, do coração dela, da mente dela, que era altamente inteligente, perspicaz, né? E daí ela foi envolvendo, essa mulher foi envolvendo ele, foi envolvendo as pessoas em volta, foi principalmente cativando a Glória, a menina. Ela foi ficando cada vez mais apaixonada pela governanta, né? Assim, uma amiga dela. E aí isso foi causando várias reações nas pessoas em volta. A avó foi ficando muito ciumenta, e aí chegou num determinado ponto da história, ela decidiu ir morar com eles, porque ela queria vigiar, ela queria saber quem é essa mulher, ela queria derrubar essa mulher a qualquer custo, né? Porque ela achava que ela estava assim atrapalhando a memória da filha dela na casa, né? A memória da filha dela falecida tinha que ser preservada, e essa mulher estava atrapalhando tudo. Então ela foi lá com o desejo de fazer aquela mulher embora, demiti-la de qualquer jeito, né? E também os amigos do Argemiro foram ouvindo, né, sobre essa pessoa e começaram a desconfiar. Eu acho que essa governanta está querendo realmente fazer tudo assim maravilhosamente bem. Ela está querendo aparecer para ver se ela conquista esse partidão que eu admiro, né? Um homem com uma certa posição, vivia bem confortavelmente. Quem não queria, né, casar com um homem assim? Então os amigos dele também começaram a desconfiar que ela estava querendo, né, dar o golpe do baú. A verdade não era nada disso, né? A história vai caminhando para cada vez a situação vai ficando mais difícil na casa, depois que a sogra do Argemiro foi morar com eles, porque ela começou a perseguir a Alice. Chega num determinado momento, o Argemiro se ausenta, né, numa viagem, e a sogra acaba demitindo literalmente a Alice, mandando ela embora. Mas ela falou assim, ela teve muita firmeza nesse momento e muita coragem. Ela falou, não vou embora, eu só vou embora depois que o meu patrão, o doutor Argemiro, chegar aqui e ele me mandar embora. Eu não vou embora, eu não fiz nada de errado. E aí é uma revolução, né? Elas brigam não, né? A velha, né, tem lá os ataques lá dela, e ela espera o Argemiro voltar da viagem e expõe a situação, dizendo que a sogra tinha mandado ela embora e o que ele ia decidir. E aí, finalmente, quando ele retorna dessa viagem... uma parte muito importante que eu esqueci. Um dos amigos mais próximos do Argemiro era esse padre Assunção. E ele fica incumbido, né, pelo Argemiro. O Argemiro meio que pede a ele que investigasse a vida da Alice, porque a Alice meio que apareceu ali do nada, né? Ela dizia que era órfã, né, que tinha perdido os pais, mas ela era muito jovem e assim ninguém sabia muito dela, ela era meio misteriosa. Então o Argemiro pediu que o padre Assunção investigasse a vida dela. Ele foi, investigou, e aí ele meio que foi assim juntando informações sobre ela, mas ele dizia assim para o Argemiro e para todos: olha, ela é uma moça que está me impressionando muito. A cada momento eu descubro uma coisa boa a respeito dela e eu estou ficando assim bem impressionado. Então eu acho que vocês deveriam dar uma oportunidade, mas aí as coisas não caminham para esse lado de darem uma oportunidade para ela, justamente porque a sogra do Argemiro vai lá morar e cria aquela confusão toda, demite ela, e o Argemiro volta da viagem e finalmente sentam-se. Só no final do livro é que eles sentam cara a cara, o Argemiro e a Alice, para conversar, e ela expõe o que está acontecendo do lado dela, e ele imediatamente, quando vê pela primeira vez o rosto dela sem o véu e vê quem é aquela pessoa que estava cativando ele tanto com o trabalho dela e com o espírito dela, né, na casa,
Eu achei muito bonito, assim, um momento que ele pensou, nossa, eu não conheço essa mulher, eu nunca tinha visto o rosto dela, mas parece que a alma dela e o espírito dela está em todos os cantos dessa casa, de uma maneira bonita, né? O espírito dela se faz presente através do perfume das flores, da limpeza da casa, da organização dos meus livros. Os meus livros são cuidados agora com tanto carinho, arrumados. E aí eu achei isso legal, sabe, no livro, ele falar que o espírito dela está presente em todos os cantos, entendeu, da casa. E no final, quando eles se sentam, né, frente a frente, ela vai expor a situação que ela foi demitida pela sogra dele e que ela foi caluniada. A sogra dele chamou ela de interesseira, de que ela estava querendo casar com ele, e ela falou que não era nada disso. Mas ele ficou assim bastante impactado com a imagem dela, porque ele, assim, ele na verdade não ficava imaginando se ela era bonita ou não, ele não pensava nisso. Mas ao passo que ele foi gostando assim da presença dela na casa, ele também obviamente começou a imaginar se ela era uma moça bonita ou não, se a parte física dela iria agradar ele ou não. E ele realmente achou ela muito bonita e tal. E ela também de cara, quando olhou para ele, sentiu uma coisa assim forte dentro dela, né? Eles dois se, né? Aquela coisa, a química, né? Eles dois, quando se viram frente a frente, tiveram uma conversa, eles se encantaram. E aí, é claro, tudo caminha no final para a conclusão que eles ficam juntos. Mas o que foi assim, uma das melhores coisas que aconteceu no final é que finalmente o padre Assunção revela a todos o que eles tinham descoberto sobre a vida dela. Que ela realmente era órfã de pai e mãe. Assim que ela ficou sozinha, ela na verdade passou a morar com 2 criados. Pessoas que eram, né, criados da família dela. Ela passou a morar com 2 pessoas idosas, né? A mulher era paralítica, a senhora era paralítica e o senhor era cego, e ela morava com essas 2 pessoas idosas e deficientes. E ela era que sustentava a casa, e ela sustentava essas 2 pessoas que não tinha nenhum laço de sangue com ela, mas ela tinha como assim tios, avós, pessoas que eram a família dela. Depois que ela perdeu, né, o pai e a mãe, ela ficou sozinha e essas pessoas eram a família dela. E aí o padre Assunção levantou que ela assim cuidava deles com maior carinho, com maior responsabilidade. E eles davam um certo trabalho para ela. Você vê numa das últimas páginas o próprio padre Assunção falando: nossa, eu não sei como essa moça, ela tem uma grandeza assim de espírito que ela consegue lidar com essas pessoas idosas com deficiência e que ainda assim não são 100% gratos a ela, e ela ainda sustenta essas pessoas. Ela realmente é uma mulher notável, é uma mulher muito bondosa. Então, assim, isso bem no finalzinho do livro vem só reforçar a imagem que é construída ao longo da história com relação a Alice, né? Mesmo sem vê-la, sem ter detalhes da aparência física dela, você vai construindo essa imagem de mulher bondosa, de mulher talentosa, de mulher inteligente, de mulher corajosa, firme. E ela tem esse, sabe, eu acho que a Alice tem essa balança, né, o equilíbrio entre a firmeza, a coragem, a inteligência e a doçura, a generosidade dela, o carinho dela com a criança, com a Glória. E no final você com certeza está completamente apaixonado por essa pessoa. Você fala, nossa, é minha heroína, com certeza. E aí também outra surpresinha que acontece no final do livro. Eu já meio que fiquei desconfiada na metade do livro que a falecida esposa do Argemiro, né, que esse padre Assunção tinha alguma coisa a ver com a esposa, com a falecida esposa do Argemiro. E aí no final, realmente na última página, você fica sabendo que o padre Assunção era apaixonado pela Maria, a falecida esposa do Argemiro. Mas ele guardou isso a vida inteira dentro de si, era um segredo. E por esse motivo que ele virou padre, decidiu se tornar padre por esse motivo, que o grande amor da vida dele escolheu outro homem para se casar. Mas é uma coisa interessante, né? Bem realmente na última linha você fica sabendo que ele, o padre Assunção, era apaixonado por Maria. E enfim, é isso. Esse vídeo já ficou longo pra caramba, eu não queria isso. Mas é que realmente A Intrusa, para mim, é um livro assim com tantas nuances, sabe? Com tantas é, reflexões sobre não só a vida naquela época, mas a vida até hoje, sabe? Como é o comportamento da nossa sociedade, como são as relações entre as pessoas, principalmente a relação homem e mulher e a relação entre os familiares. Eu acho que tem coisas nesse livro, em 1908, que até hoje existem, infelizmente, né?
principalmente a desigualdade, né, entre homem e mulher, a desigualdade entre os brancos e não brancos. Isso é outra coisa também que eu achei assim um pouco difícil para mim de ler. É um criado, né, que trabalhava para o Dr. Argemiro, era um homem negro. É um dos personagens principais dessa história, por incrível que pareça. Mas ele, esse homem negro, ele resumia tudo que era mais desprezível na humanidade, né? Eles colocaram ele como um mau caráter, um homem de má índole mesmo, que fazia tudo de errado, que tentava passar o patrão para trás, que roubava, que usava as coisas do patrão, assim, uma coisa muito ruim, sabe? E ainda colocou numa parte, né, que ele tinha inveja dos brancos, que os brancos eram brancos e ele não. É uma coisa assim, bem assim, ok, era a época, né? O retrato da época era esse, mas é difícil pra gente hoje em dia, em 2022, lidar com esse lado da história. Mas enfim, era isso, tá muito longo, desculpa, gente. Se você assistiu até o final, eu te agradeço do fundo do meu coração, porque eu sei que esse vídeo está muito longo e deve estar chato para quem não se interessa por esse tipo de leitura. Mas se você se interessa, se você curte clássicos, se você curte histórias românticas, assim como eu recomendo A Intrusa muito. Se você ler, por favor, comenta aqui embaixo. Se você já leu, comenta também. E, por favor, me siga aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. No Instagram é Meu Mundo de Histórias 2. Aqui no YouTube é só Meu Mundo de Histórias. E é isso, gente. Se vocês quiserem também dar uma sugestão de leitura para mim, pode deixar aqui embaixo. Eu agradeço muito a vocês. E até a próxima. Tchau!